Chegamos! A paz do Senhor, irmãos. Tudo bem com vocês? Tudo joinha? Amém. Glória a Deus por mais uma semana, né? Hoje gostaria de falar um pouco sobre a importância do hábito e do planejamento. Como que é aí na sua casa, hein? É o arroz por cima do feijão ou embaixo do feijão? Biscoito ou bolacha? Como que é esse hábito aí? Cada um de nós temos um tipo, né? Um hábito. Cada família, cada cultura tem um hábito, né? E isso nos mostra a importância que é a convivência. E se ter o hábito também. Tem hábitos sadios e tem hábitos que não são sadios. E em cima disso, a gente vai falar do planejamento, que é algo formidável também que Deus nos ensinou. Você acredita? Tá na palavra de Deus, o Senhor organizando tudo. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso, tá bom? Bom, o hábito, ele é a maneira de ser, é a maneira de fazer, de sentir, é um costume, como eu falei, né? Como eu dei o exemplo aí do arroz, do feijão, né? Aqui em casa, por exemplo, meu filho Gustavo, na casa dos avós, meus sogros, né? Lá ele gosta de comer tudo separado. No prato tá um arroz, o feijão, a carne, o tomate. Quando o tomate não tá num potinho separado. Ele já tem esse costume lá. Já aqui em casa, não é assim. Meu marido e eu, a gente come tudo misturado, né? É tudo misturado. E ele come tudo misturado. Mas se eu separo aqui pra ele, ele acha estranho. Ou se lá na casa dos meus sogros eu junto, né, tudo, ele também não gosta. Ele quer que desfaça. Então, ele criou esse hábito na casa de cada avô. Assim como ele vai na casa dos meus pais, ele também não tem problema de comer misturado, sabe? E adora um suco também, né? Que minha mãe faz fresquinho pra ele. Então, você aí na sua casa também tem um hábito com seus filhos, né? É um hábito, às vezes, na empresa, um hábito da família em si. E que a gente não pode nunca dizer se tá certo, se tá errado, né? E tem vários outros que a gente ficaria aqui muito tempo falando dos hábitos, né? Mas é interessante a gente falar sobre isso. Chega a ser engraçado às vezes, né? Bom, o planejamento, ele é o ato de se preparar, planejar, né? É engraçado que eu achei muito legal, né? Que lá no ensino médio agora eles estão tendo uma disciplina que é projeto de vida. Que é de fato, o projeto é o planejamento da vida. Então, o ensino médio já está tendo isso. Isso deveria, na verdade, na minha opinião, ter desde o ensino infantil. E, na verdade, nós temos, né? Na verdade, na escola, nós chamamos de rotina da criança, né? Então, a criança tem uma rotina. Chega, daí tem o horário do lanche. Vocês que têm filho pequeno podem ver lá na agendinha, provavelmente tem o horário de cada coisa, né? Outras séries também tem horário para cada disciplina. É uma rotina que a gente tem com as crianças na escola. Mas em casa, como que é? Em casa, normalmente não tem rotina. Essa criança, esse adolescente, esse jovem não tem rotina. Eles fazem o que quer. Então, hoje é pra gente não só falar da importância, né? Mas como a palavra de Deus mesmo nos ensina a fazer isso, né? Vamos ler lá no livro de Gênesis, Gênesis 2, o versículo 1 ao 3, que diz assim: Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou e toda sua obra, de toda a sua obra que como Criador fizera. Olha que é um espetáculo isso, né? Quando a gente lê o capítulo 1 de Gênesis, a gente vai vendo e sabemos, né, que lá fala toda a parte, bem explicativo de tudo que Deus fez, né? Mas quando fala de cada um a sua espécie, não dá os exemplos de quais espécies de plantas, de animais, répteis que tem. E existe milhares. Tem uns que é só aqui no Ocidente, outros só no Oriente, enfim. E Deus é muito criativo, porque criou muitas coisas, né? Mas pelo poder da sua palavra, que ele é o Deus poderoso, ele foi fazendo.
E justamente por ele ser um Deus poderoso, ele não poderia ter feito tudo isso num só dia? Poderia, né? Ele é o Deus poderoso. Mas não, ele colocou, exemplificou exatamente, né? Deu ali os exemplos, né? De fato, do que aconteceu primeiro dia. E viu que era bom. Houve manhã e tarde e viu que era bom. E assim acabou o segundo dia. Cada um. E quando chega no sétimo dia, o que ele faz? Ele descansa. E a palavra de Deus aqui nos ensina, então, que é necessário planejamento. E normalmente a gente não planeja, né, as coisas. Primeiro porque eu sei, a gente não tem essa cultura, né, o brasileiro não tem essa cultura de fazer planejamento, né? E a gente começa a sentir essas dificuldades quando se torna um adulto, quando vai para o mercado de trabalho, ou quando nós temos a nossa família, a gente percebe que é necessário haver um planejamento. Então, só é você pensar, todas as vezes que você planejou algo, como que foi o resultado, e as outras vezes que você não planejou, simplesmente foi fazendo com a barriga, né, como a gente leva a vida, daquele jeito, e o que que aconteceu? Às vezes pode dar certo, mas você também pode ter dor de cabeça. Então, é muito interessante porque a gente precisa criar isso, né? Por exemplo, eu tenho um bloquinho de notas, que isso aqui eu levo na bolsa. Eu tenho um outro bloquinho de notas, que é onde eu anoto o que eu preciso falar para vocês, para eu não esquecer. Tem um outro tipo de caderninho para anotações. Também tem um tipo de agenda que é um planner, né? E cada um tem uma forma. Hoje existem muitos aplicativos, né, que você pode colocar, tem blocos de notas no próprio celular. Enfim, o importante é anotar, né? Isso já foi constatado. Neurociência fala muito que o ato de nós escrevermos, isso ajuda a realmente a gente fazer aquele projeto, aquele plano, né? Preciso ir ao médico, preciso ir no dentista, preciso comprar tal coisa. E até aqueles planos, né, que tenha como objetivo e metas, né? Eu estava ensinando para os adolescentes da escola bíblica dominical a diferença de objetivo e de metas, né? Então isso é muito interessante a gente aprender também. Como nós vimos, né, Gênesis 1, 2, ele está falando sobre isso. Deus também se planejou e foi vendo que era bom e também descansou. Ou seja, você e eu também precisamos desse tempo de descanso, o tempo daquele ócio, sabe? Aquele dia que você, hoje eu vou tirar um tempo para mim, não quero fazer nada. Isso também é sadio. O que a gente não pode é ficar na procrastinação e o que a gente não pode é também ficar acelerado fazendo tudo ao mesmo tempo e abraçando o mundo, e eu sou dessas pessoas que quer abraçar o mundo, né? Fazer tudo, né? Que é uma coisa que eu gosto, mas eu entendo também que eu sou ser humana e que eu preciso, às vezes, brecar, parar um pouquinho, sabe? E dentro disso, irmãos, tem o Augusto Cury, ele fala uma coisa muito interessante. Eu até deixei aqui anotado, que é do SPA, que é a Síndrome do Pensamento Acelerado. Então, quando a gente não planeja, o que acontece? Aumenta a ansiedade. E isso é com as crianças também, tá? Isso não é adultos apenas, ou seja, jovens, tá bom? Então, você vai se colocar dentro desse contexto que eu estou aqui dizendo, tá? Dificulta a concentração também, quando tem um pensamento muito acelerado, porque é muita informação no cérebro, é muita informação na cabeça e você não consegue separar, né? Como se fosse gavetinhas. Aqui é a gavetinha daquele problema, aqui é a gavetinha da escola, aqui é a gavetinha do trabalho, Então, se você tem um caderno, uma anotação, isso te ajuda muito a você colocar tudo no papel. Então, eu dou sempre esse exemplo até para alguns pacientes que eu falo. Coloca tudo no papel e você vai vendo o que é prioridade. Tudo pode ser importante, mas quais são as prioridades, tá bom? E isso em relação ao seu filho você vai fazer também. Outra coisa da síndrome do pensamento acelerado é o desgaste da saúde física e mental. E já entra no burnout, né? Numa outra questão, mas aqui quando no adulto não tem esse planejamento, né? Esse projeto do preparar, também pode acontecer esse desgaste, porque você tem um monte de coisa para fazer e não consegue fazer nada com excelência. Tá? O nosso Deus fez com excelência tudo, é por isso que cada dia ele fez algo. Cada dia ele tá mostrando e nos ensinando. Cada dia eu fiz uma coisa e lá no sétimo dia descansou, né? E ele viu tudo era muito bom. Então,
A gente, no cérebro, produz a quantidade e a velocidade, né, dos nossos pensamentos no cérebro fica incontrolável. A gente não consegue colocar isso, nós mesmos moldar isso, sabe? Então, por isso que é importante anotar. Então, eu mostrei aqui, eu tenho minhas anotações, ainda assim, muita coisa eu esqueço. Eu tenho um monte de anotação, né? O meu pai, às vezes, anota no papel guardanapo. Já tem vários papel de guardanapo na Bíblia que eu já vi várias vezes. Minha mãe tem caderno, tem agenda. E se você não tem esse costume, começa a ter esse costume. Você vai ver que vai melhorar, vai ajudar, tá bom? O que eu vou dar de sugestão, então, para criança, para ter esse hábito, tá? Esse vídeo vai ficar um pouquinho comprido, mas já tô terminando. O hábito para criança, você criar essa rotina para ela, tá bom? Então, assim como na escola tem uma rotina para criança, o adolescente, né, que pode ser no teleaula, né? Mas ter essa rotina. Então, vai ter horário para comer, horário para dormir, horário para assistir uma TV. Adolescente, é possível fazer isso, Elisângela? É possível. É claro que chegam na adolescência e não querem fazer mais nada, mas se eles desde criança são acostumados com rotina, fica mais fácil. Fica mais fácil de a gente trabalhar. Mas não é impossível não, né? Lá em Provérbios, eu acho que é o 19, Provérbios 19, lendo ele todo, fala, um dos versículos que eu não vou recordar agora, diz para a gente instruir, né, a criança ali, o filho, enquanto há tempo, corrigi-lo enquanto há tempo. Esse corrigir, irmãos, pode ser um castigo, pode ser o que você achar como mãe, como pai que deve fazer com o seu filho, ok? Enquanto há tempo, porque quando se tornar um adulto, dificilmente você vai conseguir fazer. E até quando que eu tenho que dar essa instrução? Seu filho vai ser seu filho até quando? Para sempre. Então, para sempre, na minha concepção, o pai e a mãe tem que estar instruindo os seus filhos, né? Então, irmãos, essa palavra que eu gostaria de deixar para vocês, meditem, né, em Gênesis com essa perspectiva de planejamento, Gênesis 1 e 2, e vão atrás dessa questão da rotina, tá? Rotina para as crianças, rotina para os adolescentes, você também ter uma rotina, porque como eu disse no vídeo anterior, a criança imita muito o que a gente faz. Então se você, por exemplo, fala, guarda o celular, guarda o tablet, não é mais hora, mas você está no celular, está no tablet, né, ou na TV, você não está dando exemplo disso, entende? Então agora é hora de nós jantarmos, todo mundo sentar à mesa, então não vai ter celular. Se alguém ficar no celular, a criança vai ter o direito de ficar também com o tablet, entende? Então a gente tem que pensar nesse contexto, tá bom? E aquilo que de repente eu não deixei muito claro aqui, por favor, pode me procurar no WhatsApp ou na igreja para a gente explicar melhor cada detalhe, tá bom? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Meu pai chamou a atenção que no vídeo 1 eu não tinha orado, no vídeo 2 eu orei, então esse eu vou orar também, tá bom? Vamos fechar nossos olhos e agradecer a Deus. Senhor Deus e Pai, quero te louvar, Senhor, e quero te agradecer. Obrigada por este momento tão enriquecedor, ó Pai, de nós aprendermos sobre o planejamento. O Senhor que é o mestre, o Senhor que é o Deus que nos ensina. Nos ajude, Senhor, através do teu Santo Espírito, a colocar rotinas na nossa vida, a colocar projetos de vida, planejamento, porque nós sabemos que a última palavra é sua, Senhor, mas nós devemos também fazer a nossa parte, que é o planejar, que é pensar e colocar diante de Ti em oração. Muito obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor já tem feito na nossa vida e ainda há de fazer, no nome santo de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe vocês, um beijo e até o próximo vídeo.